Você sabia que o homem mais sábio da história tomou uma decisão tão desastrosa que dividiu uma nação inteira? Sim, Salomão, o rei conhecido por sua sabedoria divina, foi também responsável pelo maior colapso político e espiritual de Israel. Mas como isso aconteceu? E o mais importante, como podemos evitar cometer os mesmos erros em nossas vidas? Hoje, vamos mergulhar no livro de 1 Reis para entender a ascensão e a queda de Salomão e como suas escolhas moldaram o futuro de Israel. Você descobrirá verdades profundas sobre o poder, a idolatria, as consequências das nossas decisões e a fidelidade de Deus em meio ao caos. Se você já se perguntou por que até mesmo os mais sábios podem se perder, ou como a obediência a Deus pode transformar destinos inteiros, então fique comigo até o final deste estudo. Você verá como essa história antiga ainda tem lições poderosas para a sua vida hoje. Mas antes quero fazer um pedido especial. Se você ainda não é inscrito no canal Alma Avivada e quer aprender mais sobre a Palavra de Deus e colocar em prática para transformar sua vida, inscreva-se agora mesmo e ative as notificações para ser avisado toda vez que surgir vídeo novo. Para entender a história de Salomão e a divisão do reino, precisamos viajar no tempo até cerca de 970 a.C., quando Davi, o grande rei de Israel, estava prestes a morrer. Seu reino estava consolidado, mas a sucessão ao trono era incerta. Havia disputas internas, e um de seus filhos, Adonias, já tentava tomar o poder antes mesmo da morte do pai. É nesse cenário que Salomão, o filho de Batseba, assume o trono. Seu governo marca o auge da glória de Israel. O reino prospera, a paz é estabelecida e Salomão constrói o famoso Templo de Jerusalém, a casa de Deus na terra. Mas, ao mesmo tempo, alianças políticas começam a corromper o coração do rei. A cultura daquela época era marcada por reinos poderosos ao redor de Israel, como Egito, Assíria e Babilônia. As alianças entre esses reinos frequentemente envolviam casamentos políticos, o que explicaria as muitas esposas de Salomão. Ele buscava a estabilidade política, mas em troca abriu portas para a idolatria e a influência de deuses estrangeiros. O livro de 1 Reis foi escrito para registrar esses eventos e mostrar ao povo de Deus as consequências da obediência e da desobediência. Muitos estudiosos acreditam que a autoria pode ser atribuída ao profeta Jeremias, embora não haja consenso absoluto. O texto não apenas narra eventos históricos, mas também ensina princípios espirituais profundos sobre liderança, fidelidade e justiça divina. Agora, uma pergunta para você. Você acredita que alianças erradas podem desviar alguém do propósito de Deus? Já viu isso acontecer na vida real? Compartilhe nos comentários. O livro de 1 Reis pode ser dividido em 3 grandes seções: a ascensão e governo de Salomão, a construção e dedicação do templo e a decadência que leva à divisão do reino. Vamos explorar cada uma dessas partes para entender o que aconteceu e quais lições podemos extrair. A ascensão e o pedido de sabedoria. Logo no início do seu reinado, Salomão tem um encontro marcante com Deus. Em 1 Reis 3:5, o Senhor aparece a ele em um sonho e lhe faz uma pergunta poderosa: "Pede-me o que quiseres, que eu te darei." Diferente do que muitos poderiam pedir, riquezas, poder ou fama, Salomão pede sabedoria para governar o povo de Deus. Essa escolha agrada tanto ao Senhor que ele não apenas concede sabedoria a Salomão, mas também riquezas e honra como nenhum outro rei antes ou depois dele. 1 Reis 3, 12 e 13. Esse episódio nos ensina sobre prioridades. Quando buscamos primeiro o reino de Deus, todas as outras coisas nos são acrescentadas. Mateus 6:33. Mas aqui está um ponto interessante. Sabedoria, por si só, não garante fidelidade a Deus. Salomão começou bem, mas será que terminou da mesma forma? A construção do templo e a presença de Deus. Salomão então cumpre o desejo do coração de seu pai Davi e constrói o Templo de Jerusalém. 1 Reis 6. Esse foi um dos momentos mais grandiosos da história de Israel.
A presença de Deus encheu o lugar de uma forma tão poderosa que os sacerdotes nem conseguiam ficar de pé para ministrar. 1 Reis 8, 10 e 11. Mas havia uma condição. Israel deveria permanecer fiel à aliança com Deus. Caso contrário, aquele mesmo templo glorioso seria destruído. Deus não estava interessado apenas em um edifício magnífico, mas em corações que o adorassem em espírito e em verdade. Agora, uma pausa para reflexão. Será que hoje em dia ainda damos mais valor às estruturas externas do que à nossa comunhão verdadeira com Deus? A queda de Salomão e a idolatria. Aqui começa a tragédia. Com o passar do tempo, Salomão se afasta dos caminhos do Senhor. Ele se casa com centenas de mulheres estrangeiras, e muitas delas trazem seus deuses para Israel. Aos poucos, o coração do rei se inclina para a idolatria. 1 Reis 11, 1 ao 6. O homem que recebeu sabedoria diretamente de Deus agora constrói altares para divindades pagãs e se envolve em práticas detestáveis. Seu coração já não é mais totalmente dedicado ao Senhor como o de Davi. E aqui está a grande lição. Nem mesmo a maior sabedoria pode proteger um coração que não está firme em Deus. Não basta apenas conhecer a verdade, é preciso vivê-la diariamente. A divisão do reino, a colheita das escolhas erradas. Por causa da infidelidade de Salomão, Deus levanta um adversário chamado Jeroboão e decreta que o reino será dividido após a morte do rei. 1 Reis 11, 9 ao 13. O que parecia impossível acontece. A nação de Israel, antes unida e próspera, se divide em dois reinos. O reino do norte, Israel, liderado por Jeroboão, e o reino do sul, Judá, liderado pelos descendentes de Davi. Essa divisão teve consequências devastadoras. O reino do norte mergulhou rapidamente na idolatria e na corrupção, e ambos os reinos eventualmente foram levados ao exílio. E aqui fica uma pergunta importante para você. Quantas vezes na vida quebramos coisas preciosas por decisões impulsivas e alianças erradas? O que essa história nos ensina sobre a importância da obediência contínua a Deus? Compartilhe nos comentários sua reflexão sobre isso. A história de Salomão e a divisão do reino levanta algumas questões teológicas profundas. Vamos explorar 3 desafios principais de interpretação e aplicação desse texto. 1. Como alguém tão sábio pôde cair em idolatria? Esse é um dos maiores enigmas da história de Salomão. Afinal, ele recebeu sabedoria diretamente de Deus. Como então foi enganado ao ponto de adorar outros deuses? A resposta está em um princípio espiritual fundamental. A sabedoria sem vigilância e temor a Deus não protege ninguém da queda. Salomão não caiu de uma vez. Sua decadência foi um processo sutil, que começou com pequenas concessões e terminou com idolatria aberta. Isso nos ensina que ninguém está imune ao desvio. Até os mais sábios podem se perder quando deixam de priorizar um relacionamento íntimo com Deus. A vigilância e a obediência são essenciais para permanecer firme na fé. E aqui vai uma pergunta para você. Quais são as pequenas concessões que podem nos afastar de Deus sem que percebemos? Você já enfrentou isso em sua vida? Compartilhe nos comentários. 2. Deus realmente causou a divisão de Israel? Algumas pessoas leem essa história e questionam: foi Deus quem dividiu Israel ou foi consequência das escolhas de Salomão? A resposta é: as duas coisas. Deus, em sua soberania, permitiu a divisão como um juízo sobre a infidelidade do rei. Mas, ao mesmo tempo, foi o próprio Salomão que abriu caminho para isso. Isso nos ensina que as nossas escolhas têm consequências e Deus permite que colhamos o que plantamos. Ele não força ninguém a pecar, mas também não impede que as consequências venham quando nos afastamos dele. Agora, um ponto para reflexão. Quais consequências você já enfrentou por escolhas que se afastavam dos princípios de Deus? Como isso impactou sua jornada espiritual? 3. Por que Deus permitiu que reis maus governassem Israel? Após a divisão do reino, muitos reis que governaram Israel e Judá eram ímpios e corruptos.
Isso levanta a questão: se Deus é soberano, por que ele não colocou apenas líderes fiéis? Aqui entra um princípio bíblico importante. Deus respeita as escolhas humanas, mas usa até os erros para cumprir seus propósitos. Ele nunca perde o controle da história, e mesmo no meio da rebeldia, ele continua trabalhando para cumprir seus planos eternos. Isso nos ensina que, mesmo quando o mundo parece caótico, Deus está no controle. Nenhuma decisão humana pode frustrar os propósitos divinos. Agora me diga, você já passou por situações em que parecia que tudo estava dando errado, mas depois percebeu que Deus estava conduzindo tudo para um propósito maior? Compartilhe nos comentários sua experiência. A história de Salomão e a divisão do reino não é apenas um relato histórico. Ela traz lições profundas para a nossa vida hoje. Vamos explorar 3 aplicações práticas que podem transformar nossa caminhada com Deus. 1. A sabedoria sem obediência não é suficiente. Salomão foi o homem mais sábio do mundo, mas isso não o impediu de cair. Ele sabia o que era certo, mas escolheu seguir seu próprio caminho. Isso nos mostra que não basta conhecer a palavra de Deus, é preciso viver segundo ela. Podemos ter todo o conhecimento bíblico, mas se não aplicarmos esses princípios, corremos o risco de nos afastar de Deus. Agora, uma reflexão para você. Existe alguma área da sua vida em que você já sabe o que Deus quer, mas ainda não está obedecendo completamente? O que você pode fazer para mudar isso? 2. Pequenas concessões levam a grandes quedas. Salomão não começou adorando outros deuses de um dia para o outro. Primeiro, ele fez alianças políticas. Depois, casou-se com mulheres estrangeiras. Aos poucos, começou a permitir práticas idólatras. Quando percebeu, seu coração já estava longe de Deus. Essa história nos alerta para o perigo das pequenas concessões. O inimigo não nos afasta de Deus de uma vez. Ele usa distrações e compromissos sutis até nos levar para longe da presença do Senhor. Agora, pare e pense. Quais são as pequenas concessões que podem estar te afastando de Deus sem que você perceba? 3. Deus é fiel, mesmo quando somos infiéis. Mesmo diante da rebeldia de Salomão e da divisão do reino, Deus não abandonou seu povo. Ele manteve a linhagem de Davi e séculos depois enviou Jesus Cristo, o Rei dos Reis, para restaurar todas as coisas. Isso nos ensina que Deus nunca nos abandona, mesmo quando falhamos. Se voltarmos para Ele, sempre encontraremos graça, perdão e restauração. Agora, um desafio para você. Como você pode fortalecer sua comunhão com Deus esta semana? Que passos práticos pode dar para evitar distrações e permanecer firme na fé? Compartilhe sua resposta nos comentários. Hoje mergulhamos na história de Salomão e vimos como sua trajetória nos ensina lições valiosas sobre sabedoria, obediência e fidelidade a Deus. Recapitulando, Salomão começou seu reinado buscando a Deus, pedindo sabedoria e sendo abençoado abundantemente. Ele construiu o grande templo de Jerusalém, mas permitiu que pequenas concessões o levassem à idolatria. Sua desobediência trouxe consequências irreversíveis, a divisão do reino e o afastamento da presença de Deus. Aprendemos que sabedoria sem obediência não basta, que pequenas concessões podem nos desviar do caminho e que Deus é fiel mesmo quando somos infiéis. Agora eu quero saber, qual foi a parte deste estudo que mais falou ao seu coração? Comente abaixo sua principal reflexão e como você pode aplicar isso na sua vida. Antes de encerrarmos, quero te fazer um convite. Não deixe este estudo ser apenas um conhecimento a mais. Peça a Deus que te ajude a aplicar essas lições na sua vida. Agora vamos orar juntos. Senhor, te agradecemos por esta palavra. Ensina-nos a viver com sabedoria, não apenas conhecendo a verdade, mas praticando-a. Livra-nos das pequenas concessões que podem nos afastar de Ti e mantém nosso coração fiel à Tua vontade. Obrigado porque mesmo quando falhamos, Tua graça nos chama de volta. Em nome de Jesus, amém. Se essa mensagem falou ao seu coração,
Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa palavra. E não se esqueça de deixar seu like para que mais pessoas sejam alcançadas, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos estudos. Entrar no nosso grupo do Telegram, o link está na descrição, para continuar essa jornada de aprendizado e receber materiais exclusivos. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Que Deus te abençoe grandemente e nos vemos no próximo vídeo.